Fala, doutores e doutoras, professor Matheus Oliver, aqui do Instituto Oliver, e a aula de hoje é sobre a Lei Anticorrupção. Lei número 12.846, de 2013. Repetindo, Lei Anticorrupção. Repetindo, Lei Anticorrupção, ok? Anticorrupção. Lei número 12.846, de 2013. Senhores, responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. Se há de se falar em responsabilidade objetiva, eu esqueço se houve dolo ou se houve culpa. Eu quero saber o seguinte: tem dano? Tem conduta? Tem dano? Anexo de causalidade entre a conduta e o dano? Então, acabou. Responsabilidade objetiva. Uma conduta e dano. Conduta e dano. E nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Essa conduta gerou esse resultado que gerou esse dano. Ok? Responsabilidade objetiva. Não interessa se houve dolo ou se houve culpa. Diferente da responsabilidade subjetiva. Belezinha, senhores? O que é anticorrupção? Senhores, é uma legislação um pouco extensa e, ao mesmo tempo, curta. Não é tão grande, mas também não é tão pequena. E eu tentei trazer para os senhores aqui da forma mais objetiva, com 7 pontos principais. O que é o conceito de administração pública nacional e estrangeira, ok? Do processo de responsabilização administrativa, né? Das análises, das considerações que serão feitas para aplicar a sanção administrativa, da responsabilidade judicial, né? Quais serão essas penas judiciais, quais serão as penas, as sanções administrativas, né? Que são 2, ok? Então, eu tentei da melhor maneira possível simplificar. É uma aula um pouco extensa, porque é uma legislação, alguns acham complexa, eu não acho, eu acho muito simples, ainda mais para o seu concurso, que só cobra letras de lei. Então, eu dei uma olhadinha nas últimas provas, e senhores, pau no gato, bala na agulha, vai ter questões no final da aula para você testar seu conhecimento. E o que eu indico você fazer? Fazer uma leitura completa da legislação. Então, você pode pegar o PDF aqui e ler, ou você pode sua apostila lá no módulo apostilas, né, que vai ter a apostila lá e vai ter a parte da legislação especial que vai estar lá, a anticorrupção, a 12.846 de 2013, vai ter a legislação completa. Ou você pode ir no Google aí agora e digitar Lei Anticorrupção Planalto e vai aparecer a lei todinha e fazer a leitura. Então, o primeiro passo, depois de assistir a aula, senhores, primeiro passo, depois de assistir a aula, faça uma leitura da legislação pausadamente, com atenção, com calma. Faça uma leitura da legislação completa, belezinha? E depois faça um resumo do PDF que eu vou deixar para os senhores. Escreva, faça um resumo. Porque aqui eu trouxe bem mastigadinho, direto ao ponto, sem conversa fiada para dormir e sem mamãe chora. Vamos lá, então? Primeira coisa, senhores, anticorrupção, lei número 12.846 de 2013, tá? Aqui está o nosso telefone fixo da nossa sede aqui em Uberlândia, Minas Gerais, né? Pode estar ligando lá para tirar suas dúvidas. Já clica aqui no nosso site para você seguir a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, ok? E aqui é o meu WhatsApp, né? Mandou mensagem, aguarda, eu vou te responder. São muitas mensagens, são muitos alunos. A gente responde aí no máximo 24 horas, belezinha? Então, olha só. Na aula de hoje, são 7 pontos principais que eu vou trabalhar com os senhores aí, tá? Primeiro, o que é administração pública nacional e estrangeira? Tá? O que é administração pública nacional e estrangeira? Dos atos lesivos da administração pública nacional ou estrangeira. Dos atos lesivos, artigo 5º, ok? Da responsabilização administrativa, né? Considerações na aplicação das sanções administrativas, do processo administrativo de responsabilização, do acordo de leniência, que é um acordo, tá? E da responsabilização judicial. Então, são 7 pontos principais que eu selecionei para os senhores, mais cobrados no concurso público, olhando as últimas provas. Então, assim, não tem como, tá? Na minha visão, não tem como cair nada além do que eu estou passando para os senhores aqui. Ok? Então, dificilmente pode acontecer de você chegar na sua prova e a prova abordar algo que não está aqui na aula. Tá? A probabilidade de o que está aqui cair na sua prova é enorme. Agora, a probabilidade de lá na prova cair algo que não está na aula é 0, quase 0. Belezinha? A não sei que aconteça, né? Um azar, mas não vai acontecer esse azar, porque eu já estou precavendo os senhores aqui com os principais pontos. São 7 principais pontos. Repetindo, o que
administração pública nacional ou estrangeira, dos atos lesivos à administração pública ou estrangeira, nacional ou estrangeira, da responsabilização administrativa e das considerações na aplicação das sanções administrativas, tá? Considerações na aplicação da sanção administrativa, do processo administrativo de responsabilização, do acordo de leniência e da responsabilização judicial, beleza? Senhores, a lei anticorrupção funciona da seguinte forma: eu vou responsabilizar as pessoas jurídicas que cometem atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Então, repetindo, a Lei Anticorrupção, a 12.846 de 2013, ela vai responsabilizar as pessoas jurídicas, 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 as pessoas jurídicas que venham a cometer atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. A administração pública nacional é a administração pública direta ou indireta. A direta é a União, os estados, o DF e o município. Ai, credo. Perdão, senhores. Perdão. Não vai cortar isso aqui não, pode deixar, eu sou ser humano. E a administração pública indireta é a fase fundação pública, né, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, né? Então, a administração pública nacional e estrangeira. Toda vez que uma pessoa jurídica cometer um ato lesivo contra a administração pública nacional ou estrangeira, ela vai ser enquadrada na lei anticorrupção, na lei 12.846 de 2013, belezinha? Vem comigo então, senhores, para o primeiro tema da administração pública nacional e estrangeira, tá? Aí lá no artigo 5º, nós vamos ter no parágrafo 1º o conceito do que é administração pública estrangeiro. Nacional, eu já expliquei para vocês. Então vamos ver o que é administração pública estrangeiro? Considera-se administração pública estrangeira os órgãos ou entidades. Então, órgãos ou entes, tá? Os órgãos ou entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas direta ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro. Então, eu tenho uma pessoa jurídica de determinado país estrangeiro que quem controla essa pessoa jurídica é o governo, é a administração pública estrangeira. Aí, se eu cometer algum ato lesivo contra essa pessoa jurídica que é controlada pela administração pública estrangeira, eu vou ser enquadrado também na lei anticorrupção. Professor, aqui fala em qualquer nível ou esfera de governo. Como assim, em qualquer nível de esfera ou governo? Por exemplo, até o Talibã, a Al-Qaeda, a porra do Estado Islâmico, qualquer nível, tá? Em qualquer nível ou esfera de governo. Então, pega esse bizu, faça um resuminho disso aqui, porque isso aqui cai muito em concurso público, tá? Eles trocam isso aqui. Salvo em qualquer nível ou esfera de governo. Não, não é salvo não. Em qualquer nível ou esfera de governo, tá como? Belezinha? Para os efeitos desta lei, equiparam-se a administração pública estrangeira às organizações públicas internacionais. Também vão ser considerado aí a administração pública estrangeiro, tá? Ou estrangeira. Considera-se agente público estrangeiro, agora aqui é o agente público, não o órgão, tá? Agora ele está se referindo ao agente público, tá? Considera-se agente público estrangeiro para os fins dessa lei, para a aplicação dessa lei. Qual lei? Lei anticorrupção, né? Quem ainda que transitoriamente, função pública temporária, tá? Não efetiva, ou sem remuneração, exerce uma função pública e não é remunerada, tá? Exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direto ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Então, ele está falando aqui do agente, que é de uma pessoa jurídica controlada pelo poder público estrangeiro, ou um agente de uma organização administrativa pública internacional, tá? Ou agente de um órgão da administração pública estrangeira, belezinha? Ou um representante diplomático. Então, um representante diplomático também, tá? Estrangeiro, beleza? Então,
Artigo 1º, esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva. Foi o que eu falei para os senhores. Objetiva, administrativa e civil. Senhores, anticorrupção não aplica sanção penal. Senhores, eu vou repetir. Lei anticorrupção não vai aplicar sanção penal. Aqui ela se refere à responsabilidade, à responsabilização objetiva, ou seja, não importa o dolo ou a culpa, foda-se, né? Responsabilidade objetiva, responsabilização objetiva. Basta ter conduta e dano, acabou. Ocorrendo o nexo causal, que é aquilo que está entre a conduta e o dano, já era. Responsabilidade objetiva. E a pena vai ser administrativa ou civil. Responsabilização objetiva, administrativa e civil. Então, não se fala aqui de penal. O que não impede da pessoa jurídica que cometeu o ato, né, em outra esfera, responder também, bem como também os seus administrados, seus controlados, tá? Show de bola? Então, esta lei no artigo 1º vai estar lá. Pode ver que eu tô pegando os artigos aqui, tá tudo misturado os artigos, mas não é que tá misturado, eu tô pegando os principais para trazer o conceito e aquilo que de fato é cobrado na sua prova, para facilitar o entendimento da lei anticorrupção. Beleza, senhores? Então, olha só o que fala no artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva. Aí, na sua prova, vem lá, subjetiva. Tá errado. Tá errado. Aí, vem lá na sua prova, subjetivo. Tá errado. Cuidado. Pegadinha do malandro. Não vai cair, hein? Responsabilização objetiva, administrativa e civil. Administrativa e civil. E não administrativa e penal. Aí, na sua prova, coloca lá administrativa e penal. Fudeu, errou. De pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Então, esta lei vai tratar da responsabilização objetiva, administrativa e civil, né, contra pessoas jurídicas que praticam atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Fui claro, senhores? Letra de lei cai demais em prova, tá? Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituída de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Letra de lei cai também em prova, tá bom? Artigo 2º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, senhores, e não subjetivamente. O que significa ser responsabilizado objetivamente? Se a pessoa jurídica cometeu um dano, foda-se se é culposo ou se é doloso. Quem cometeu esse dano foi a pessoa jurídica, então eu tenho uma conduta e eu tenho um dano. Há um nexo causal. O que é nexo causal? É a causa. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Nexo de causalidade. Então eu tenho uma conduta. Simplificando, senhores. Eu dou um chute na cabeça do cachorro. O cachorro veio a óbito. Houve um dano, não houve? Mas qual conduta que praticou esse dano? A minha conduta de chutar o cachorro. Tá entendendo? Nessa questão da anticorrupção é mais ou menos assim. A empresa, a pessoa jurídica, ela tem uma conduta que gerou um dano. Não interessa se o resultado é doloso, se a conduta foi dolosa ou culposa. É responsabilidade objetiva. Eu vou responsabilizar a empresa, a pessoa jurídica, independentemente se houve dolo ou se houve culpa. Bastando ter a conduta e o dano e o nexo de causalidade. Belezinha, senhores? As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil, e não penal, senhores. É administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nessa lei, praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Quarto, subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Acontece algum tipo de fusão, alteração, contratual, transformação, incorporação da pessoa jurídica, foda-se, vai subsistir a responsabilidade aí, no caso de praticar um ato lesivo contra a administração pública nacional ou estrangeira, belezinha? Tá, professor, mas o que é esse ato lesivo? O que é considerado o ato lesivo contra a administração pública nacional ou estrangeira? O que é, professor? O que é ato lesivo para a lei anticorrupção praticado contra a administração pública nacional ou estrangeira? Vamos ver aqui agora a partir do artigo 5º, tá?
Então vamos agora para o segundo ponto dos atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. Professor, o senhor fala muito rápido, o senhor está indo muito rápido. Senhores, eu gosto de aula curta e objetiva. Eu não gosto de aula muito grande, não. Os senhores podem até procurar no portal e é uma ou outra, vamos supor, de 200 aulas que tem minha aqui no portal, deve ter umas 30, que é de 1 hora e meia. Eu não gosto de aulas muito grandes, até para não cansar os senhores. E eu sempre gosto e recomendo os alunos assistir as minhas aulas no mínimo 2 vezes. Porque a primeira vez você leva um susto, a segunda você já começa a entender. Entendeu? Então, se for muito grande, o aluno desanima de assistir de novo, né? Então, eu falo rápido mesmo, é a minha maneira, tem como você desacelerar aí. Por isso que a gente gosta de subir as aulas no YouTube, porque a gente coloca não listado, aí não aparece lá em público no YouTube, só aparece onde a gente compartilha a aula, que no caso é no portal do aluno, e o cara pode baixar a aula para assistir offline, com programas, né, como a TubeCar. Ou ele pode acelerar a aula ou diminuir a aula. Tem professor que fala mais lenta, ele acelera. Tem professor que é mais acelerado como eu, ele vai lá e diminui. Belezinha? Então, olha, ponto 2 já. Já matamos o ponto 1. Já entendemos para que a lei serve. Para punir as pessoas jurídicas que cometam atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira. E eu já entendi o que é órgão ou agente e o que é administração pública estrangeira. Agora vamos para o segundo ponto. Dos atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. Que atos são esses? O artigo 5º vai trazer para nós, senhores, tá bom? Constituem atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. Para os fins desta lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas, não físicas, jurídicas, mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, que atentem contra o patrimônio público, nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. Então, olha só, ato lesivo é todo aquele ato que a pessoa jurídica pratica contra o patrimônio público, nacional ou estrangeiro, contra os princípios da administração pública, ou contra os compromissos aqui internacionais, e não nacionais, tá? Contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Isso aqui, senhores, tem que escrever no mínimo umas 5 vezes. Isso aqui cai em prova. O artigo 5º da Lei Anticorrupção cai em prova, despenca. Beleza, senhores? Então vamos ver aqui agora quais são esses atos. Quando é que esses atos lesivos vai atentar contra o patrimônio, contra os princípios ou contra os compromissos internacionais adotados pelo Brasil? Primeiro, prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem devida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Isso aqui é a famosa corrupção ativa do Código Penal, que são aqueles crimes praticados por particulares contra a administração pública. Tá vendo? Só que aqui é um particular em específico, porque se trata de uma pessoa jurídica, né? Então, olha só, prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. É a famosa corrupção ativa do Código Penal. Estou usando aqui uma analogia, só para vocês entenderem. Beleza? Olha só, pega o bizu dos verbos, tá? Prometer, oferecer, dar. Belezinha, senhor? Dar, tá? Foi de bola? Segundo ato lesivo, comprovadamente, então tem que ser comprovado. Não é disse-me disso, não é falou, fiquei sabendo. É comprovadamente. Observe que ele estende o verbo comprovar. Comprovadamente, não está só comprovar aqui. A legislação foi específica, colocou ênfase no verbo. É comprovadamente, não só comprovar. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei. É o cara comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer outro modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei. Contra o patrimônio público, contra os princípios, contra os compromissos. 3. De novo, comprovadamente. Comprovadamente. Utiliza-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Mais uma vez,
comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Tá vendo, senhores? Então, olha só, tem que ler o artigo 5º, que o artigo 5º é a chave. Tá? Vai trazer ali os atos lesivos praticados por pessoa jurídica contra a administração pública nacional ou estrangeira. É a chave. Beleza, senhores? É a chave do negócio, tá? No tocante a licitações e contratos, agora ele vai trazer aqui os atos ilícitos, os atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira, no tocante a licitações e contratos. Primeiro, frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo de procedimento licitatório público. Agora ele está falando aqui daqueles atos lesivos praticados por pessoa jurídica contra a administração pública nacional ou estrangeira, no caso de licitações e contratos. Tá vendo? A pessoa jurídica vai lá e frustra, ou ela frauda, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público. Isso é ato lesivo praticado por pessoa jurídica contra a administração pública nacional ou estrangeira. Outro, impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. Outro, afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Tá vendo aí? A pessoa jurídica, ela afasta ou ela procura afastar licitante por meio de fraude ou ela oferece um tipo de vantagem para a administração pública nacional ou estrangeira. Isso aí é ato lesivo contra a administração pública nacional ou estrangeira. Tá bom? Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente. Criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo. O cara cria uma pessoa jurídica, cria uma empresa, tá? Abre a porra do CNPJ de modo fraudulento ou irregular, né? Para participar de licitação pública. Só para isso. Só para participar de uma licitação pública ou celebrar contrato administrativo. Tem base. O problema não é abrir o CNPJ. O problema não é abrir uma empresa, uma pessoa jurídica. O problema é fazer isso de forma fraudulenta ou irregular, simplesmente para participar de licitação pública. Isso é ato lesivo praticado contra a administração pública nacional ou estrangeira. Obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública sem autorização em lei no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais. Manipular ou fraudar. Senhores, observe que a porra da palavra fraudar está em quase tudo. Então são gatilhos mentais. Na hora de fazer seu resumo, procura pegar os verbos, que aí você já mata a questão. Grava os verbos, memoriza os verbos, decora os verbos, tá? Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. Dificultar a atividade de investigação ou fiscalização. A administração pública nacional ou estrangeira, né, por meio das autoridades máximas de cada órgão, né, Poder Executivo, Poder Legislativo, Judiciário, nós vamos ver isso aqui, tá? Inclusive o CGU, né, Controladoria Geral da União, é responsável por isso, no caso do Poder Executivo. É uma responsabilidade concorrente, tá? Então, olha só para você ver. A pessoa dificulta a atividade de investigação e fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos. Quem? Que pessoa? Pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela dificulta a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. Isso aqui é ato lesivo praticado por pessoa jurídica contra a administração pública nacional ou estrangeira. Professor, o senhor repete demais. Sim, meu filho, é para você aprender. Eu gosto de repetir. Isso aí é estratégia de memorização. Tá bom? Então, matamos o segundo ponto. No segundo ponto, você entendeu quais são os atos lesivos. O que eu tenho que fazer, professor, agora?
É milagre? Vai cair na sua cabeça, você vai aprender? Não, você pode até ter sussado aqui. Nossa, não entendi nada. Estou viajando. Calma, na hora que você fazer a leitura da legislação, fazer o resumo e assistir a aula de novo, aí acabou, meu filho. Aí você mata qualquer questão. Então, tem que fazer o resuminho. Vamos passar agora para o terceiro ponto. No segundo, você já entendeu quais são os atos lesivos. Terceiro ponto, da responsabilização administrativa. Como é que vai funcionar a responsabilidade administrativa? A administrativa, estou falando da responsabilidade administrativa. Olha só, artigo 6º. São só duas, tá, senhores? São só duas responsabilizações administrativas. São duas sanções administrativas. Repetindo, somente será ou serão somente duas responsabilizações administrativas. Ou melhor, sanção administrativa. Serão duas sanções administrativas. Serão duas sanções administrativas. Sanções no plural, porque são duas, tá? Duas. Uma é de multa, que vai de 0,1% a 20%, tá bom? Ou de 6 mil a 6 milhões, tá? E a outra é de publicação extraoficial, tá bom? Publicação extraordinária da decisão condenatória. Eu vou explicar como é que funciona essa publicação aí, tá bom? Então, na esfera administrativa, e não civil e não penal, na esfera administrativa e não civil e não penal, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos. Então, a pessoa jurídica foi comprovadamente considerada responsável pelos atos ilícitos. Aí, na esfera administrativa, eles serão submetidos às seguintes sanções. A primeira, multa, mas é só multa? Não, calma, multa no valor de 0,1%, ou seja, 0,1%, a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida quando for possível sua estimação. E a segunda sanção administrativa é a publicação extraordinária da decisão condenatória. Senhores, isso aqui você tem que gravar, cara, isso aí cai na prova. As sanções administrativas caem na prova. Isso daqui os senhores têm que gravar, têm que aprender. É uma legislação simples, mas que tem esses detalhezinhos que você tem que pegar. Entendeu? Na hora que cair na prova, você vai matar o olho, vai matar a questão. É uma legislação que não é permitido errar. Você tem que gabaritar. É bem tranquilo. Tá? Basta você assistir a aula 2 vezes, fazer o resuminho, ok? Assistir a aula com calma, com vontade de aprender, entender que você é foda, que você é o cara, e que não tem homem nenhum que vai criar lei que você não consegue entender. Que porra é essa? Como é que pode um ser humano criar uma lei que você não entende? Ah, pelo amor de Deus, né? O cara não é semideus, pô. Beleza? Então, são duas sanções administrativas. Multa, no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida, quando for possível sua estimação, e publicação extraordinária da decisão condenatória. De preferência, nas regiões onde tem aquela atividade da empresa jurídica, para que todos vejam que aquela empresa não é tão boa como diz ser boa. Entendeu? Para todo mundo ver, então é publicado no jornal, entendeu? Naqueles rede de comunicação, daquele segmento, daquele nicho, para que as pessoas vejam que aquela empresa, aquela pessoa jurídica não é tão boa como diz que é. Entendeu? Isso aqui é um tipo de sanção administrativa, uma espécie de sanção administrativa. Publicação extraordinária da decisão condenatória. Senhores, estamos condenando essa empresa aí, ó, por anticorrupção, tá? Cometeu um ato lesivo contra a administração pública nacional e estrangeira, senhores. Na hipótese do inciso 1, qual que é? Multa. Caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de 6 mil, foi o que eu falei para vocês, né? A 60 milhões de reais. Então, caso não seja, né, possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa pode ser de 6 mil reais a 60 milhões de reais. Olha para você ver que sanção administrativa, hein, meu brother? A publicação extraordinária da decisão condenatória, que foi o que eu expliquei para os senhores, ocorrerá na forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação, foi o que eu falei para vocês, na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica. Eu cometi a infração em Uberlândia, Minas Gerais. Então, vamos divulgar essa condenação aqui,
certo? Por meio da publicação extraordinária da decisão condenatória, lá em Uberlândia e, de preferência, nos meios de comunicação que divulgam aquela atividade daquela empresa jurídica. Olha só para você ver, ó, de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica, ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital pelo prazo mínimo de 30 dias no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público e no site eletrônico, na rede mundial de computadores. Então, todo mundo vai ver que a pessoa jurídica tomou no botão, recebeu aí uma sanção administrativa por cometer um ato lesivo contra a administração pública nacional ou estrangeira. Senhores, é fácil demais, eu espero que vocês tenham entendido. Olha só, já estamos acabando, hein? Olha só que top. Quarto ponto principal. Considerações na aplicação das sanções administrativas. É só ir lá e aplicar a sanção? Ah, beleza. A pessoa jurídica foi comprovado a sua responsabilidade, né, de fato cometeu um ato lesivo aí contra a administração pública nacional ou estrangeira. E agora? É só ir lá e aplicar a multa de 60 milhões? Ou de 6.060 milhões? Ou de 0,1% a 20% do faturamento bruto total? Como é que é? Não. Haverá uma análise, haverá uma consideração. Então, das considerações na aplicação da sanção administrativa. Tá? Haverá as atenuantes, a gente chama isso em direito penal, atenuantes, né? Serão levados em consideração na aplicação, atenuantes ou agravantes, tá? Atenuantes ou agravantes. Serão levados em, só que aqui fala de considerações na aplicação da sanção, e não atenuantes ou agravantes. A gente trabalha com atenuação ou agravante no Código Penal. Só estou dando um exemplo, analogia para vocês entenderem, tá bom? Então, serão levados em consideração na aplicação das sanções, primeiro, a gravidade da infração. Eu vou analisar a gravidade da infração, ou seja, a gravidade do ato lesivo praticado por pessoa jurídica contra a administração pública nacional ou estrangeira. Eu vou levar em conta também, aí, em consideração, a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, a vantagem auferida ou pretendida pela pessoa jurídica. Eu vou levar em conta também a consumação ou não da infração. Eu vou levar em conta também a consumação ou não da infração. Eu vou levar em conta também o grau de lesão ou perigo de lesão. Eu vou levar em conta também o efeito negativo produzido pela infração. Eu vou levar em conta também a situação econômica do infrator. Então, eu também vou levar em conta a situação econômica da pessoa jurídica, da empresa que cometeu um ato lesivo contra a administração pública nacional ou estrangeira. Ok? E eu vou levar em conta também a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações. Porque tem aqui do acordo de leniência, né? Então, eu vou levar em consideração também o seguinte: a pessoa jurídica ela está cooperando? Ela confessou, ela assumiu a responsabilidade, ela assumiu a culpa, em outras palavras? Ela está cooperando? Ela já cessou a atividade de ato lesivo contra a administração pública nacional ou estrangeira? Está entendendo? Né? A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Então, eu vou levar em consideração também se lá na pessoa jurídica, se lá dentro da pessoa jurídica, existe mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Eu vou ver também se a empresa tem essas coisas lá internas lá, né, se procura fazer as coisas corretas, tá bom? E eu vou levar em conta também o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados. Me mostra aqui onde é que falou que vai levar em consideração a culpa ou o dolo. Não tem. Me mostra aqui, aonde é que está aqui que vai levar em consideração, na hora de se aplicar a sanção administrativa, a culpa, ou se houve culpa ou se houve dolo por parte da pessoa jurídica. Não tem. Me pergunta por quê. Por que, professor, que não tem? Porque é responsabilização objetiva e não subjetiva. Eu estou falando em um primeiro momento, tá, senhores? Vai ter uma situação aqui que cabe, né, o regresso. Tá? Cabe aqui em algumas situações o regresso. Aí eu vou responsabilizar a pessoa que está por trás ali, né? O sócio, o dono da empresa, o administrador, o controlador da empresa. Aí é diferente. Aí cabe e regressa. Aí eu vou analisar se houve culpa ou dolo. Mas, a princípio, em regra, ou em primeiro momento, responsabilidade objetiva. Está lá no artigo 1º da lei.
Não vou saber, não quero saber se teve dolo ou se teve culpa. Eu quero saber o seguinte: esse dano aqui foi causado por você? A conduta veio de você? Sim. Então tem nexo causal. Acabou. Responsabilização objetiva. Então tá vendo aqui, senhores? Gravem isso daqui. Isso aqui cai em prova também. Show de bola, senhores? Olha só, quinto ponto. Olha que top. O quinto ponto extremamente importante do processo administrativo de responsabilização. Como é que funciona o processo administrativo de responsabilização? Como é que eu vou responsabilizar o cara aqui agora? Como é que se instaura o processo? Quem é que tem competência para fazer a instauração, para instaurar o processo de responsabilização administrativa, né? Para condenar ou não condenar, para julgar ou não julgar? Quem é que tem? Como é que funciona do processo administrativo de responsabilização? Artigo 8º. A instauração e o julgamento de processo administrativo, tá, senhores? Para a apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, cabem à autoridade máxima, foi o que eu falei no começo da aula, de cada órgão e entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e ampla defesa. Então, é garantido aí a pessoa jurídica o contraditório e ampla defesa. Beleza? A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica pode ser delegada, mas não pode ser subdelegada. Belezinha? Então, olha só, senhores. Olha só, presta atenção. Ela pode ser delegada, mas subdelegada não. O A tem a competência para instaurar o processo de responsabilização administrativa. Show de bola. Aí o A delega para o B. Show de bola. Até aí está previsto aqui na legislação. Aí o B vai e subdelega para o C. Pode? Não pode. Pode haver a delegação da competência? Sim. E a subdelegação? Não pode, porra. O Marcos tem a competência legal prevista pela lei anticorrupção de se instaurar o processo de responsabilização administrativa. Aí o A vai lá e delega para o B. Show de bola, está previsto na lei. Aí o B vai falar, não, eu vou delegar também. Agora virou uma subdelegação. Entendeu? Na verdade, ele está subdelegando, aí não pode. Não pode. Show de bola? Poderá ser delegada, vedada a subdelegação. Subdelegação não pode. Belezinha? 10. O processo administrativo para apuração, é um processo de apuração, da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade. Então, a autoridade instauradora vai designar, vai formar uma comissão de, no mínimo, 2 servidores estáveis ou mais, tá? Pelas autoridades instaladas e composta por 2 ou mais servidores estáveis. O que são servidores estáveis? Servidores efetivos. Servidores que ocupam o cargo de provimento efetivo, regime estatutário, de carreira, tá bom? Aqui na administração pública nacional, né, no nosso país, na nossa administração pública, aqueles que ocupam cargo de provimento efetivo, concurso público, por meio de provas de títulos, é submetido a um estágio probatório de 3 anos, é aprovado, tem estabilidade, entendeu? Tem uma carreira dentro daquele cargo que ele ocupa. Belezinha? Então, mais uma vez, o processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. Show de bola? Estáveis, tá? A comissão poderá cautelarmente propor, de forma cautelar, tá? Propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação. Então, a comissão pode, de forma preventiva ou de forma cautelar, tá bom? Propor à autoridade instauradora, né, a autoridade que formou a comissão ali, que é quem está instaurando, a suspensão dos efeitos do ato ou processo objeto da investigação. Show de bola? A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 dias contados da data da publicação do ato que instituir. Então, a comissão tem 180 dias para finalizar a instauração, para finalizar e decretar se tem culpa ou não tem culpa. Entendeu? Tem responsabilidade ou não tem? É culpado ou não é culpado? Tá? Então, a comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 dias, contados da data da publicação do ato que a instituir, e, ao final, apresentar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas. Então, no máximo de 180 dias, a conta da data da publicação,
Então, tem até 180 dias, não pode passar de 180 dias, tá? Ele vai ter que apresentar de forma motivada se aquela pessoa jurídica tem culpa ou não tem culpa no cartório, e se tem culpa no cartório, se a culpa foi dela, se ela de fato praticou, se de fato essa pessoa jurídica praticou um ato lesivo contra a administração pública nacional ou estrangeira, a comissão ainda vai ter que apresentar, né, as sanções administrativas cabíveis para ser aplicada para essa pessoa jurídica na medida de sua culpabilidade. Então, de forma motivada, as sanções a serem aplicadas. O prazo previsto no parágrafo 3º, né, poderá ser prorrogado mediante ato fundamentado da autoridade instauradora. Então, eu tenho até 180 dias para apresentar a responsabilidade ou não, e, consequentemente, havendo responsabilidade da pessoa jurídica de praticar ato lesivo contra a administração pública nacional ou estrangeira, apresentar também aí as sanções administrativas. Caso eu não conseguir fazer isso, vamos supor que eu sou a comissão, né? Eu e mais um, porque tem que ter no mínimo 2. Eu não consegui em até 180 dias, pode ser prorrogado, tá? Mais uma vez, então o prazo previsto poderá ser prorrogado, pode ser prorrogado, mediante ato fundamentado da autoridade instauradora. Ok? No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedida à pessoa jurídica prazo de 30 dias para apresentar a defesa contados a partir da intimação. A comissão identificou que a pessoa jurídica A é culpada. Ela é culpada. De fato, ela cometeu um ato lesivo contra a administração pública nacional ou estrangeira. E agora? Eu vou intimar a pessoa jurídica. A partir do recebimento da intimação, a pessoa jurídica tem 30 dias para apresentar a defesa. 30 dias para apresentar a defesa, contados a partir da intimação. Tá vendo? Olha só, senhores. Vamos agora para o penúltimo ponto extremamente importante. Olha que top. Olha que top. Do acordo de leniência. Como é que é o acordo? É um acordo, meu filho. Quem aí já ouviu falar de delação premiada? É um acordo. Você faz um acordo. Delação premiada é um acordo, né? Vamos fazer um acordo aqui. Quem aí já pediu para ser mandado embora da empresa? Estou usando algumas analogias aqui para você entender. É um acordo que você faz, não é? É um acordo. Não, me manda embora, você me dá 40% aqui, eu deixo com você, aí você não paga a multa, vamos fazer um acordo. Tá vendo? Um acordo. Acordo de leniência, é um acordo. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nessa lei. Então, a pessoa foi comprovada a sua responsabilidade, de fato ela cometeu aquele ato lesivo, né? E aí, que colaborem pela prática dos atos previstos nessa lei, que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte. Então, o acordo de leniência ele tem que ter resultados para ter efetividade. O primeiro resultado, identificação dos demais envolvidos na infração quando couber. Então, eu tenho a pessoa jurídica e eu tenho que identificar. Eu fiz um acordo de leniência, certo? Com a autoridade instauradora do processo. Show de bola. Aí, se possível, eu tenho que trazer para eles, né, é o famoso X9, dedurar, trazer, né, se possível, a identificação dos demais envolvidos na infração. Se houver, né? Se houver. Se for só eu, beleza. Outra coisa, outro resultado que tem que ter para ter efetividade do acordo de leniência. Obtenção celere, é rápido. Obtenção rápida, celere, com rapidez, com agilidade, de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. A pessoa jurídica apresenta documentos de forma rápida, de forma celere, de forma ágil. Então, obtenção celere de informações e documentos que comprovem. É como se eu estivesse assumindo a culpa e mostrando os documentos que comprovam que, de fato, eu, pessoa jurídica, cometi um ato lesivo contra a administração pública nacional ou estrangeira. Agora, o acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos cumulativamente, ou seja, é somatório. Esses requisitos aqui são somatórios, tem que estar tudo junto. Tem que estar no pacote só, não é um e o outro não, ou esse aqui e o outro não. Tem que estar tudo junto. O acordo de leniência só vai ter efetividade se apresentar aqueles dois resultados lá e se tiver cumulativamente os seguintes requisitos preenchidos. Quais? Primeiro, a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. Ou a autoridade instauradora. Ou a autoridade instauradora é o seguinte, beleza, eu quero cooperar, eu quero fazer um acordo de leniência. Ela chega na autoridade instauradora, entendeu? Ou lá na comissão
que foi designada para instaurar o processo, para fazer a investigação de responsabilidade, ela vai lá e fala, não, eu, pessoa jurídica, eu quero fazer um acordo, eu quero fazer um acordo. Ela é a primeira, de prontidão, não, eu quero fazer um acordo. Pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre o seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. Segundo requisito que tem que ser preenchido, somado com o primeiro, a pessoa jurídica cessa completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data da propositura do acordo. Puta que pariu, isso é óbvio, né? A pessoa para de praticar a porra da infração configurada como ato lesivo praticado contra a administração pública nacional ou estrangeira. Cessa imediatamente, porra. Isso aqui é óbvio, né? Opa, a pica já tá entrando no meu rabo aqui. Eu tô fazendo acordo, deixa eu já parar com essa merda aqui. Deixa eu parar de cometer esses atos lesivos. Quais atos? Lá no artigo 5º da lei, nós já estudamos. Beleza? E terceiro e último requisito que deve ser preenchido juntamente com esses aqui, ó. A pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente, até o fim do processo, com as investigações e o processo administrativo, comparecendo sob suas expensas, sempre que solicitada a todos os atos processuais até o seu encerramento. Eu sou culpado. A pessoa jurídica admite a culpa. Ela assume a responsabilidade e ela faz de tudo mesmo para facilitar o andamento do processo, para colaborar com o processo, né, para achar, apontar os demais envolvidos. Então tem que ter todos esses requisitos aqui somados cumulativamente. Então, o acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado, só pode de fato ser celebrado o acordo se tiver esses 3 requisitos cumulativamente preenchidos. Show de bola, senhores? Último ponto principal da anticorrupção, Lei 2.846 de 2013, senhores, da responsabilização judicial. Eu não vou ser só responsabilizado administrativamente. Não haverá só 2 sanções administrativas. Não, vai ter também a responsabilização judicial. Como é que funciona, professor? Simples. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Então, além da pessoa ser responsabilizada administrativamente, receber uma sanção administrativa, ela ainda pode receber, né, uma responsabilização judicial, na esfera judicial. Ok? Em razão da prática de atos previstos no artigo 5º, que atos que são aqueles previstos no artigo 5º? Atos lesivos praticados por pessoa jurídica contra a administração pública nacional ou estrangeira. Show de bola? Então, em razão da prática de atos previstos no artigo 5º desta lei, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, por meio das respectivas advocacias públicas ou órgãos de representação judicial ou equivalentes, e o Ministério Público poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras. Tá? Então, a pessoa jurídica foi comprovado já a sua culpa, né? É a infratora, é quem cometeu o ato lesivo contra a administração pública nacional estrangeira. Agora, eu vou aplicar a ela uma responsabilização judicial. Eu vou ajuizar uma ação. Show de bola? Primeira espécie de responsabilidade judicial, primeira espécie de sanção judicial que essa pessoa jurídica pode receber. Primeiro, perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. Então, repetindo. Perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Segundo, suspensão ou interdição parcial e não total, tá, senhores? Suspensão ou interdição parcial de suas atividades. Essa aqui é foda. Essa aqui para mim é foda. Tá? Dissolução compulsória de pessoa jurídica que vai ter aí, não é bem assim não, tá? Tem uns requisitos aí que devem ser preenchidos aí para ter essa dissolução compulsória da pessoa jurídica. Belezinha? Mas entenda que isso daqui é uma das espécies, né, de responsabilidade judicial, de sanção judicial aplicada à pessoa física, à pessoa jurídica infratora, tá bom? Então, dissolução compulsória da pessoa jurídica, né?
proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas, tá, senhores? Entidades públicas e de instituições financeiras públicas, novamente, instituições financeiras públicas, não privadas, tá? Ou controladas pelo poder público, de novo, pelo prazo mínimo de 1 e máximo de 5 anos. Então, o cara fica, a empresa jurídica, a infratora, a que cometeu o ato lesivo contra a administração pública nacional ou estrangeira, ela pode ser proibida de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas, é pública, não é privado não, aí a questão coloca privado, que pode confundir, ou controladas pelo poder público pelo prazo mínimo de 1 ano, não é mínimo de 365 dias, se tiver 365 dias está errado, a legislação fala 1 ano, então cuidado com isso aí, tá? E máximo de 5 anos. As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente. Então, o cara pode receber só uma dessas sanções aqui. Pode ser que ele receba uma administrativa e uma judicial. Show de bola? Ou pode ser que ele receba 2 administrativas, 2 judicial, ou todas administrativas e todas judicial. Está aqui falando. A legislação deu a discricionalidade, a liberdade. As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. No caso aqui, judicial. Pode ser acumulada ou isolada, igual a administrativa. Senhores, é pau no gato, é bala na agulha, acabou. Eu tentei fazer em 30 minutos, deu 51 minutos, olha para você ver. Acabou. Principais pontos da Lei Anticorrupção, Lei 12.846, de 2013. Principais pontos da Lei Anticorrupção, Lei número 12.846, de 2013. São principais pontos, senhores. Agora vamos fazer questões, tá? Rapidinho, para você ver que cai letra de lei. E os senhores vão ver que cai tudo que eu falei para vocês aqui, ó. Questões de concurso. Cai tudo que eu falei para vocês aqui, ó. Então, olha só para vocês verem. A administração pública nacional e estrangeira é o quê? Já expliquei para vocês. Dos atos lesivos da administração pública nacional ou estrangeira, já expliquei para vocês. Da responsabilização administrativa, considerações na aplicação das sanções administrativas, do processo administrativo de responsabilização, do acordo de leniência e da responsabilização judicial. São os pontos principais que você tem que estudar, que são os mais recorrentes em provas de concurso público, principalmente carreiras policiais. Eu não estou falando aqui de porra de OAB, de magistratura, de delegado de polícia, entendeu? Eu estou falando de carreiras policiais. Está aqui, são os principais pontos. Tá bom? Vamos para as questões então? Vamos para as questões? Vamos testar os conhecimentos dos senhores agora? Vamos ver se os senhores de fato aprendeu aí o conteúdo passado? Não esqueça de clicar aqui, www.institutooliver.com, tá? E já ir lá para o nosso site, nos seguir no Instagram, seguir a gente no YouTube, no Facebook, ok? Vamos lá então para as questões. Senhores, primeira questão. A lei número 12.846 de 2003, ou seja, lei anticorrupção, né? Estabelece um regime de responsabilidade especial para pessoas jurídicas. Acerca desse regime, a lei em questão, agora aqui é a questão correta. A. É aplicável aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra organizações públicas internacionais, ainda que cometidas no exterior. Certo ou errado? B. Estabelece nas hipóteses de fusão e incorporação a responsabilidade ilimitada da pessoa jurídica sucessora pelos atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação. C. Estabelece a responsabilização penal objetiva. Penal? Lembra que eu falei para vocês? Cuidado! Objetiva das pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos à administração pública. D. Permite que a Controladoria Geral da União aplique sanção de dissolução compulsória da pessoa jurídica quando comprovado ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos ou de ter constituída para ocultar ou dissimular interesse ilícito ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. E. Atribuir legitimidade concorrente ao Ministério Público, às defensorias públicas concorrente? Concorrente mesmo? Não vou nem terminar de ler isso aqui, senhores. Senhores, qual é a resposta correta da questão? Ela quer a alternativa correta de acordo com a lei anticorrupção. De novo,
é aplicável aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra organizações públicas internacionais, ainda que cometido no exterior? E aí, senhores, qual o gabarito dessa questão? Pelo amor de Deus. Tá na cara, gente, tá na cara. Tô vendo gente marcar A, tô vendo gente marcar B, e aí? Senhores, letra de lei, senhores, é o que eu falei para vocês. Letra de lei. Olha para você ver aqui, ó. Esta lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometido no exterior. Artigo 28, gabarito A. É a mais correta. E cuidado com aquela questão que eu falei para vocês aqui, ó. Ó, AC. Estabelece a responsabilização penal. Não é penal não, desgrama. É administrativa e civil. Objetiva, administrativa e civil. Não é penal. Só que isso já mata a C. Aí fica só A, B, D e E. Já sobra só 4. Já aumenta em 20% a sua chance de acertar a questão, se tratando de estatística. Gabarito A, letra de lei. Eu ainda li a questão 2 vezes, senhores. E tem gente que errou. Segunda questão. Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se ela é certa ou errada. Praticando atos lesivos à administração pública, a sociedade empresária poderá ser responsabilizada administrativamente. Essa sociedade empresária aqui é uma pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica, belezinha? A sociedade empresária poderá ser responsabilizada administrativamente com a sanção de multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida, quando for possível sua estimação, além da responsabilização judicial, que pode implicar, dentre outras, sua dissolução compulsória. Aqui ele está trazendo aqui uma das espécies de sanção administrativa e uma das espécies de sanção judicial. E aí, senhores, está certo ou está errado esse gabarito? Pelo amor de Deus. Olha para vocês verem o tanto que essa lei ela é fácil de entendimento. Basta você fazer a leitura dela no mínimo umas 3 vezes, fazer alguns resumos, assistir minha aula 2 vezes, acabou. Você nunca mais vai errar nenhuma questão de concurso. Nunca mais. Senhores, o gabarito está certíssimo, senhores. Letra de lei. Sanções na esfera administrativa, multa de 0,1% a 20%, que também pode ser, caso não seja possível fazer esse cálculo aqui, usar esse critério de 6 mil a 60 milhões, né? Se possível estimar a vantagem oferida, multa nunca inferior à vantagem, né? E publicação extraordinária da condenação, show de bola, que isso aqui são sanções administrativas, né? E tem também ali a dissolução compulsória, que é uma das sanções judicial. Belezinha? Senhores, letra de lei, tá? Letra de lei, tá? Questãozinha fácil para os senhores aí. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Eu agradeço muito a sua participação, a sua confiança no meu trabalho, na nossa equipe do Instituto Oliver, nos meus professores, nos meus profissionais, que são professores altamente qualificados, tá? Já deixa o like, já se inscreva, já coloca 5 estrelas se você está assistindo pelo portal do aluno, já marca como concluído, já deixa seu comentário, já filma pedaço da aula, vai no seu Facebook e publica lá um pedacinho da aula que você achou interessante, divulga com seus amigos, esse professor aqui, eu entendo o que ele fala na minha língua, ele não é aquele professor cocôzinho que fica querendo mostrar conhecimento, não, ele dá aula do jeito dele, ele fala meio torto, meio errado, mas ele fala do jeito que eu entendo. Olha para você ver, vamos conhecer o Instituto Oliver. Se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar, é só divulgar o nosso trabalho. E isso eu não quero dinheiro seu, eu quero que você nos divulgue, só isso. Nas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, nos siga nas redes sociais. Siga a gente, senhores. Tá? Muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Divulga essa aula para onde você quiser, até para o espaço, até para o Japão. Põe até o ZT de Varginha para poder ver a gente. Beleza? Deus abençoe a sua vida, espero ter te ajudado. E eu tentei dar aula o mais rápido possível, de forma mais objetiva possível. E tenho a minha consciência tranquila que trabalhei os principais pontos com os senhores, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. Aqui no Instituto Oliver é mais fácil que andar de a pé. Só não passa quem não quer. Até mais.